Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Vem comigo, vamos estudar um pouquinho. Vamos aprender. Aprender sempre faz bem, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Na apostila de vocês, esse conteúdo está da página 16 até a página 18. Parecem pouquinhas páginas, né? Mas, na verdade, temos muito conteúdo a trabalhar. Então, bora lá. Opa, passei demais aqui. Bom, então aqui eu coloquei para vocês, para a gente começar, mostrando os Estados Unidos hoje, o mapa dos Estados Unidos hoje, né? Grande, né? Um território imenso que ele ocupa da América do Norte. Mas será que sempre foi assim? Será que os Estados Unidos sempre teve esse tamanho grandão? Mas nem sempre foi assim. Onde tudo começou com as 13 colônias inglesas. Então, olha, o começo de tudo foi no litoral, aonde os ingleses chegaram, né, para colonizar a América do Norte. Então, se a gente voltar, vocês vão ver, ó, que é esse pedacinho aqui, ó, do litoral, do território onde é os Estados Unidos hoje, né, que é o local onde os ingleses chegaram e formaram 13 colônias. Nós temos aqui, aonde está pintadinho nesse tom meio alaranjado, são as colônias do norte, e aonde está esse tom lilazinho, são as colônias do sul. Colônias de povoamento e colônias de exploração. Isso é uma informação muito importante, vocês precisam memorizar essa informação. E as 13 colônias não tiveram o mesmo tipo de desenvolvimento. As do norte foram colônias de povoamento e as do sul, colônias de exploração. Como assim? Vamos entender. Olha, se vocês olharem no mapa mundi, no mapa mundial, né? Vocês vão perceber que é esse território aqui, ó, aonde eles colonizaram primeiro, né? E se vocês olharem o local aonde ficam as colônias no sul, vocês vão perceber que ficam muito aqui assim na linha, pegando um pedacinho da África aqui, né? E as colônias das 13 colônias, as que ficavam mais ao norte, elas ficavam numa direção mais da Europa, ó, tá vendo? Então, gente, o clima as colônias do norte, elas tinham o clima, elas tinham vegetação, por exemplo, o que plantava lá na Europa, mais ou menos era o que podia ser plantado nas colônias do norte. Já o que se plantava nas colônias do sul, né, essas colônias do sul, era diferente, porque o clima aqui era mais quente. Então, eles conseguiam fazer plantações diferentes. Qual era o objetivo dos ingleses? Era explorar. Porém, nem todas as 13 colônias davam condições de exploração do jeito que os ingleses queriam. Então, o que eles resolveram fazer? As colônias que eram mais ao norte, onde o clima era muito semelhante ao clima da Inglaterra e da Europa, as pessoas vieram para morar, povoar. E aonde o clima era mais quente, dava para fazer uma agricultura de uma planta diferente daquilo que podia ser plantado na Europa, então eles fizeram as colônias de exploração, tá? Então, nós temos dois tipos de colonização na parte que foi colonizado pelos ingleses. Bom, mas a gente está aqui para falar da Guerra de Independência, né? Então, por que houve uma guerra de independência?
que onde é hoje os Estados Unidos aconteceu uma guerra e que as pessoas resolveram que tinham que se separar da Inglaterra? É isso que nós vamos entender, né? Então vejam bem, houve, né, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias, ela se alterou drasticamente. E isso desagradou os colonos, né? Acabou motivando-os a se rebelarem contra a Inglaterra. Então, os colonos ingleses, que já viviam há muito tempo, né, nas colônias da América, pertencentes à Inglaterra, eles resolveram que as imposições que estavam vindo da Inglaterra não os agradavam e eles acabaram se rebelando. Bom, que acontecimentos eles estavam vivenciando? Vamos entender um pouquinho isso. Lembram que a gente estudou a Revolução Inglesa? E que no final de tudo, Guilherme de Orange e Maria Stuart assumiram o controle do país, acabaram instituindo uma monarquia parlamentar constitucionalista. Isso quer dizer que os reis tinham que obedecer à Constituição, que é a lei maior do país, e o parlamento, né? Quem governava, na verdade, era o parlamento. Eles foram coroados, né? Reis, rei e rainha, né? Foram coroados, mas o poder realmente de decisão estava nas mãos do parlamento. Então, eu coloquei para vocês aqui que a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista. Tornou-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, na qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Então, realmente, as decisões não estavam mais nas mãos do rei ou da rainha, estavam nas mãos do parlamento, né? E aqui tem uma foto, né? Que representa aqui para vocês o parlamento inglês, né? Com os burgueses tomando decisões. Então, com o advento da Revolução Industrial, né? A Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial. E a gente vai estudar isso também. Se não me engano, acho que já é o próximo capítulo que vocês têm lá na apostila. Então, com a chegada dessa Revolução Industrial, a burguesia tinha interesse na expansão da indústria e, por isso, eles buscavam novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores, né? Eles precisavam de matéria-prima para a indústria e eles precisavam de pessoas que comprassem os seus produtos. Então, para os burgueses, as colônias da Inglaterra naturalmente foram enxergadas como fontes para alimentar o progresso industrial inglês, né? Eles viam a possibilidade de explorar todas as colônias da América, na América, que pertenciam à Inglaterra. Bom, outro acontecimento importante. Então, a gente tem ali o advento da Revolução Industrial, né? Essa revolução, esse crescimento industrial. E a gente tem a Guerra dos 7 Anos, que foi entre a Inglaterra e a França. Né? Então, aconteceu uma guerra entre a Inglaterra e a França, por conta de territórios também, né? E a França foi a grande derrotada na Guerra dos 7 Anos. E a Inglaterra, a grande vencedora. E isso foi incontestavelmente. A Inglaterra ganhou a guerra, né? Só que após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra enfrentou grandes dificuldades financeiras, porque uma guerra ela traz muitos gastos, ela traz muitos prejuízos para quem luta, né, para os países que fazem parte da guerra, que participam da guerra. Então, a Inglaterra entrou numa crise muito grande, numa dificuldade financeira muito grande. E aí, para amenizar os gastos com a guerra, a Inglaterra baixou algumas determinações, algumas leis e impostos, o que desagradou imensamente aos colonos, pois as terras eram usadas para realizarem as lavouras. Então, vejam bem, a Inglaterra não queria sair perdendo nessa guerra dinheiro.
já tinha perdido bastante, então eles precisavam recuperar o que eles haviam perdido. Então, o que eles resolveram? Que eles iam cobrar de alguma forma dos colonos, porque parte do território, a guerra, deixa eu voltar um pouquinho, a Guerra dos 7 Anos, ela aconteceu lá na Europa, entre franceses e ingleses, mas ela aconteceu também na América. Deixa eu ver se o mapa mostra lá, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu acho que meu mapa não vai mostrar. Não, mas tudo bem, dá para eu explicar para vocês por aqui. Então, por exemplo, ó, o que era dos ingleses? As 13 colônias. Além, né, além das 13 colônias, de quem era? Dos franceses. E aí o que aconteceu? Os ingleses brigaram com os franceses lá na Europa, mas a guerra aconteceu aqui na América também. Não foi só lá na Europa que aconteceu, a guerra também aconteceu aqui. Então, quando se ganhou a guerra, os ingleses ganharam lá, mas os ingleses que estavam na colônia ganharam também. E aí eles tomaram as terras que eram dos franceses, que estavam além das 13 colônias, né? Então, isso causou, vamos dizer assim, a ideia, né, do governo inglês era fazer com que os colonos também pagassem, porque eles tiveram lucro com a guerra também, né? Então, eles também teriam que gastar dinheiro com isso. E aí eles começaram a aumentar os impostos, baixando leis, né, determinações, principalmente, ó, proibiu os colonos de tomarem as terras a oeste, pois o governo inglês queria leiloá-las, o que gerou um grande descontentamento entre os colonos. Então, os colonos eles não poderiam mais tomar posse das terras que eram dos franceses. Eles teriam que deixar lá, porque o rei inglês ia leiloar as terras. Isso gerou, gente, um descontentamento muito grande, né? Era muito dinheiro envolvido, era muita terra, era muita coisa envolvida que gerou um descontentamento. Bom, aí começaram a vir as leis para os colonos. E aqui eu coloquei para vocês, ó, observe as leis impostas pela metrópole inglesa, as 13 colônias americanas. Primeira lei que veio, ó, Lei do Açúcar, de 1764. Então, o que aconteceu nessa lei? Ó, aumentou os impostos sobre o açúcar e impôs sua compra das Antilhas inglesas. Então, vejam bem, os colonos ingleses, eles compravam o açúcar de quem eles quisessem. Ninguém, né, não podia ser da Inglaterra, podia ser do Brasil, podia ser de onde eles quisessem, das Antilhas, enfim. Aí, o que aconteceu? O rei determinou, o governo inglês determinou que o açúcar só poderia ser comprado das Antilhas inglesas. Só açúcar inglês. Então, claro, eles não iam conseguir comprar mais barato. Então, os ingleses iam ganhar dinheiro porque eles iam ter que vender mais, né? E aí, isso descontentou os colonos. Aí, no ano seguinte, veio a lei do selo. Gente, olha que absurdo que foi essa lei. Determinou que cartas, jornais e documentos das colônias, aqui não está escrito, mas até carta de baralho, gente, deviam ter um selo real vendido pelos ingleses. Então, qualquer documento importante, qualquer jornal, qualquer carta, até baralho, tinha que ter um carimbinho do rei lá, né, um selinho colado, para dizer que podia circular com aquele documento ou com aquele papel. Só que esse selo era vendido somente pelos ingleses. Então, puxa vida, né? Eles cobravam quanto eles queriam do selo. E isso era uma forma deles arrecadarem dinheiro, né? Outra, né, lei que causou um descontentamento. Então, em 64 teve uma, em 1765 outra. Aí veio a lei do chá, em 1773. Tá? Um bom tempinho depois veio a lei do chá. Essa lei foi assim de deixar os ingleses indignados. Não sei se vocês sabem, mas os ingleses têm o costume de tomar chá todos os dias, né? E aí o rei fez o quê? Ele deu o monopólio do comércio do chá para a Companhia Comercial Inglesa.
Isso quer dizer que os colonos teriam que comprar o chá somente